Então a agricultura brasileira, sem subsídio, ela teve que crescer, descobrir o mundo, levar os seus produtos para o mundo e sair vendendo. Esta é a realidade. Então este crescimento fantástico nos leva a ser hoje uma das grandes, das maiores agriculturas do mundo. Pelo menos o maior exportador líquido hoje de alimento nós já somos. Pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesse episódio eu vou conversar com o Gedeão Pereira, que é produtor rural, presidente da Farsul atualmente, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, e vice-presidente da CNA, onde também exerce o cargo de diretor de Relações Internacionais. O Gedeão é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria, é produtor rural, proprietário e administrador da Estância Santa Maria com produções de pecuária de corte. Seu Gedeão, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ok, Paulo Ozaki, é um grande prazer estar no teu podcast para comentarmos algumas coisas que vai em torno de Farsul, da nossa atividade, Exato. Da nossa, eu diria assim, hoje, orgulhosa atividade de produtor rural. Nós somos solução não para o Brasil, mas para o mundo. Exatamente. Essa é a nossa realidade. De tão importante que o Brasil emerge neste cenário, principalmente agora de pós-Covid, ainda com a guerra europeia. É isso aí. E o mais interessante é que nós estamos gravando diretamente da 45ª Expo Inter, né? O local aqui cedido pela Farsul, e a gente está aqui conversando. E, assim, é a primeira vez que eu estou na Expo Inter. Já vim aqui no parque fazer um outro trabalho em específico, mas muita gente, né, seu Gedeão? Eu não diria só muita gente, porque até a nós está surpreendendo, que realmente nós estamos tendo uma 45ª Expo Inter, que a nossa sensação é que é a maior de toda a história. Olha aí. Que está acontecendo agora, neste ano de 2022. Porque, na realidade, nós tivemos uma expansão naquilo que ela se propõe, genética animal, uma expansão muito grande no setor máquina agrícola, que é o grande faturamento da Expo Inter, inegavelmente. É disparado. Muitas marcas, né? E, na realidade, 60% da indústria brasileira de máquina agrícola está no estado do Rio Grande do Sul. Sim, então, verdade. A Expo Inter está espelhando tudo isso. Ademais de ter também a parte muito importante de uma tradição da Expo Inter, que é o freio de ouro, do cavalo crioulo também, que nós sempre falamos é público de Grenal. Atrai muita gente. Verdade. Temos uma parte muito importante ali também da agricultura familiar, que é bastante mais recente, mas que está ali vendendo os chamados produtos, né, da agricultura familiar. Enfim, isso aqui é uma parceria público-privada entre entidades e governo do estado, não escrita, mas que de fato e de direito funciona muito bem. É isso aí. E para você que está ouvindo esse episódio aqui agora, você já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Bom, tô aqui de volta, sou o Gedeão, e isso é pra gente começar essa resenha, né? O podcast chama Agro Resenha pra gente trocar a mesma ideia e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu sempre, como Farsul, eu tenho trabalhado muito a juventude nossa. São os futuros produtores rurais, alguns já presentes. E sempre coloco com muito empenho que o agronegócio
para continuar tendo o sucesso que está tendo, necessita de sucessores, não de herdeiros. São coisas completamente diferentes, né? Herdeiros e sucessores. Sim. E no meu grupo familiar, possivelmente da minha geração, eu tenha sido o sucessor do empreendimento que começou com meu pai. Meu pai começou a trabalhar no Uruguai, não no Brasil. Ah, é? De lá viemos para cá em 1960. Eu me formei em medicina veterinária em 1971. Talvez tenha sido a primeira propriedade rural no Brasil a fazer o novilho jovem, abate com 24 meses. O primeiro lote de novilhos abatidos com 24 meses foi em 1973. Algumas primaveras atrás. Naquele tempo nem se falava em agricultura no Brasil Central. Verdade. E o que existia era a pecuária no estado do Rio Grande do Sul, no Triângulo Mineiro e parte do estado de São Paulo. Isso aí. E era tão insignificante a agricultura brasileira, a pecuária brasileira. Nós éramos importadores de alimentos, né? Não, eu te coloco um fato. Era tão insignificante a agricultura e a pecuária brasileira que quando chegava o inverno no Rio Grande do Sul e faltava carne por uma questão climática, Rio São Paulo não tinha carne para comer. Olha aí, que loucura, né? Nós éramos absolutamente... Era um país continental e insignificante. Isso foi ontem, né? Estamos falando, eu não diria anteontem, porque ontem foi que nós entramos nos grandes mercados. Verdade. Anteontem nós éramos absolutamente insignificantes. E era bem isso. Sim. Eu me recordo que vastas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul, que outrora tinham pecuária, hoje nem sequer existe mais uma vaca. E aí se estendeu a agricultura com toda a intensidade, essa agricultura que explodiu pelo nosso país. E eu me formei em 1971, voltei para a fazenda, comecei a trabalhar. Me formei num dia, no outro eu já estava trabalhando, querendo introduzir novas ideias, novas tecnologias naquela época, que nós tínhamos uma pecuária absolutamente linkada em campos nativos, campos naturais, cuja capacidade de produção era produzir um novilho com 48 meses de idade e até mais. Sim. O primeiro acasalamento nas fêmeas era aos 36 meses, ou seja, 3 anos. 3 anos. Hoje nós já viemos para o limite fisiológico, 14 Sim. meses. Os abates já vieram abaixo de 24 meses. Então, esta era a posição da pecuária da época. Então, nós saímos da faculdade e começamos a trabalhar. No outro dia, já com a ideia de tocarmos as inovações tecnológicas possíveis da época, que também eram muito poucas. Sim. Era mais em cima de pastagens cultivadas, aqui para o nosso clima temperado, basicamente de azevém, trevo e cornichão, coisa que o Brasil Central não sabe o que é. Tem nem ideia. Mas são coisas muito pertinentes ao nosso clima. Sim. Nós que somos possivelmente o único estado de clima temperado do país, depois vai tropicalizando à medida que vai subindo, passando por Santa Catarina e Paraná. Então, mais ou menos, esse foi o nosso início de atividade rural. Acho que a sua geração de profissionais, né, do agro, sejam eles agrônomos, veterinários, enfim, qualquer uma dessas atividades, foi a turma que teve que quebrar o paradigma, né? Isso deve ter sido muito complicado. Eu diria que sim, porque nós não só quebramos os paradigmas, a nossa geração, como ela está ainda à testa de um novo Brasil. Esta mesma geração ainda. As gerações que nos estão sucedendo hoje estão administrando os nossos negócios, é verdade. Por isso que eu já falei de cara em sucessores. Então já estão os nossos sucessores administrando as nossas fazendas, as nossas propriedades, enquanto nós estamos à testa dos negócios e até, em alguns casos, na representatividade classista, que é de fundamental importância para defender os interesses dos produtores rurais nesse emaranhado de legal que existe, um país difícil, complexo como é o nosso Sim. Brasil, em que dizia o Pedro Marlan, teu passado é incerto, que nós temos que trabalhar com muito afinco e hoje muitos de nós já estamos aí nessas representatividades, enfim, auxiliando e continuando sempre com o desenvolvimento da agricultura nacional, do agronegócio nacional, que hoje é mega. É pujante, né? A gente vê em todas as feiras. Esse ano eu tive em algumas feiras também, fui na AgriShow e lotado da mesma maneira que tá aqui. Um negócio impressionante, tanto que as pessoas, os negócios que estão rolando, as empresas, né? Isso tudo deixa o negócio muito interessante, né? E aí, assim, o senhor comentou um pouquinho da Expo Inter e tal, né? Conta um pouco pra nós, né? Um pouquinho sobre a Expo Inter, como ela funciona, como que é o negócio aqui. Ô Paulo, isso aqui é uma parceria público-privada não escrita e que funciona. Legal. Funciona e funciona muito bem.
A Expo Inter ela é mega, é um parque de praticamente 100 hectares. Sim. E que neste momento está totalmente, literalmente ocupado. Nós temos um crescimento fantástico em termos tecnológicos, porque a tecnologia de ponta no mundo, em termos de máquinas e equipamentos agrícolas, está aqui na Expo Inter. Assim como vai para o AgriShow, sim, assim como vai para a Expo Direto Cotrijal, assim como vai para a Bahia Farm. E veja bem, estou te falando não só na Expo Inter, estou falando outras exposições importantes, assim como eu fui lá ver em Campo Novo dos Parecis. Sim. Também uma bela exposição. Não do tamanho da Expo Inter, obviamente que não, mas aonde está a tecnologia, porque na realidade, o que mais me impressiona nesse país, e agora eu falava com o Paulo, lá no início dos anos 70, que praticamente nós éramos incipientes, insignificantes em termos agrícolas e pecuários, que o Brasil começou a se desenvolver aí nos anos 80, nos anos 90 nós começamos a pisar no mercado internacional, e isso aí foi feito numa velocidade incrivelmente, é uma epopeia. Sim. Epopeia do povo brasileiro, vamos ser claro. Verdade. Que ninguém está escrevendo ainda em livro nenhum, porque tu sair de importador de alimentos num país que é um continente, diga-se passagem, o Brasil é continental, no clima tropical, que não tinha tecnologia para clima tropical. O Brasil é gigantesco, é um continente, tem solo, tem água, tem energia, mas não tinha tecnologia. E fundamentalmente hoje também tem um homem altamente tecnificado que é o agricultor brasileiro. Verdade. Por isso que a agricultura brasileira cresceu tão rapidamente. Claro, assistência creditícia, não subsidiada, apenas uma pequena parte, o que nos tornou competitivos, e eu sou um dos inimigos de qualquer tipo de subsídio para qualquer coisa. O subsídio acomoda. É lastimável. Isso é só ver a Europa, né? É o que eu ia dizer. Estamos vendo isso acontecer na Europa hoje. Então a agricultura brasileira sem subsídio, ela teve que crescer, descobrir o mundo, levar os seus produtos para o mundo e sair vendendo. Esta é a realidade. Então este crescimento fantástico nos leva a ser hoje uma das grandes, das maiores agriculturas do mundo. Pelo menos o maior exportador líquido hoje de alimento nós já somos. E eu acredito que por todo esse histórico muito recente da agricultura brasileira, e porque conseguimos desvendar e desdobrar o cerrado brasileiro, Mato Grosso, por si só, já é um continente. Positivo. Estado, mega estado, com uma produção espetacular, diga-se passagem. Primeira agricultura desenvolvida tropical do mundo, está lá. É verdade. Para quem quiser ver, então, o trópico está olhando a agricultura tropical como solução do mundo, e a agricultura tropical ainda descobriu um caminho que jamais os países de clima temperado, onde nós aqui no Rio Grande do Sul nos encontramos, nós somos clima temperado, para ver a diversidade do nosso gigantesco é um país muito grande, né? Espetacular. Nós vamos acima do Equador, né? Não esquece que metade do Amapá e pedaço de Roraima. Inclusive, a safra deles é invertida da nossa, né? A safra é igual aos Estados Unidos. Né? Exatamente, é invertida. Bom, este país espetacular, com este crescimento fantástico, descobriu e desenvolveu estas tecnologias que hoje os países de clima temperado nem imaginavam. Porque o país de clima temperado, ele faz o quê? Utiliza o hectare com uma safra por ano. É isso aí. Ele tem que escolher qual cultura ele vai botar. Enquanto o Brasil, no clima tropical, ele produz 2 e até 3 safras por ano no mesmo hectare. É verdade. Ou seja, isso nos dá uma diferença competitiva, esmagadora sobre qualquer outra agricultura do mundo. Porque imagina o produtor rural. Eu conheço um pouco do teu estado, Mato Grosso. Um pouquinho diferente do nosso Rio Grande. O que eu vejo no Mato Grosso? Bota a soja, que não é o carro-chefe. Tira a soja, bota o algodão. Nesse meio tem o milho. E daqui a pouco já começamos a pensar em desenvolver, inclusive, a triticultura também para aquelas bandas. Qual é a eficiência produtiva e econômica deste produtor que consegue desenvolver uma cultura de soja, de milho e de algodão no hectare, ano, quando ele fecha o balanço dele no ano? Qual é a parte do mundo que consegue fazer isso? Não tem ninguém. Não tem. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller.
Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Tava dando um giro aqui mais cedo, né? E paramos ali no... Não lembro qual foi o lugar que a gente parou. O pessoal... Olha que interessante isso, né? Eu vi uma palestra que o pessoal tava fazendo sobre lúpulo, né? Como plantar lúpulo e tal. A gente sabe que a maior parte do lúpulo a gente importa de outros países. Mas eu fico imaginando que todo esse avanço, né, da tecnologia e tudo mais, feiras como essa foram extremamente importantes para difundir a tecnologia e o pessoal começar a desenvolver no campo, porque chegou aqui e viu, não, fulano já faz, pô, quero saber como é que é e vai, né? Sem dúvida nenhuma, e esse é o papel das feiras. Que é o caso da Expo Inter, é uma feira de genética animal, então o que há de melhor em termos de genética, qualidade de carne, bovina, nós temos também uma representação muito forte na ovinocultura. Sim. Ainda que a ovinocultura tenha diminuído no mundo, e principalmente a ovinocultura com lã, que é justamente a ovinocultura diferente da ovinocultura nordestina do nosso país, que é uma ovelha pelada, mais carne, e a lã não consegue mais competir com a fibra sintética. Então, mas ela ainda tem muito expressiva, e nós vimos, eu tive a oportunidade de ver a evolução da ovinocultura no sentido de vislumbrar aquilo que o mercado também está pedindo. E nesse caso, o mercado está pedindo a carne ovina, porque a carne ovina é quase uma iguaria. Eu já vi num hotel brasileiro lá em Brasília um dia um carré de cordeiro valendo, mas que ela gosta. Eu já vi, me chamou a atenção no cardápio. Que interessante. O carré do cordeiro valendo mais do que uma lagosta, né? Bom, e a sentido deles também estarem descobrindo um caminho para a lã, afinando a lã, porque a lã em si ela não consegue competir com a fibra sintética, obviamente que não. Ninguém mais usa lã. Mas as que têm mais finas, as lãs mais finas, ela tem uma utilização em alguns tecidos que fazem com muita qualidade de passagem, oriundos da fibra natural. E a ovinocultura despertou para esse tipo de situação e levando essas raças laneiras para esse tipo de... Então, isso é genética. Eu estou citando este exemplo, embora seja muito reduzido ao estado do Rio Grande do Sul, a uma parte do estado, porque a ovinocultura tem diminuído, mas de qualquer maneira, estes são os avanços genéticos. A mesma coisa em tecnologia de carne, as medidas que se fazem em cima do bovino, para ver termos de maciez, de marmoreio, que é muito característico das raças britânicas, diferente das zebuínas, que é mais capa. Ainda as raças zebuínas vão chegar um dia nisso aí, mas é bem mais difícil. Tem alguns Nelore com marmoreio lá no Mato Grosso. Exatamente, vai chegar. Mas hoje o caminho mais rápido que o Brasil está encontrando para produzir carne gourmet é justamente cruzar o Nelore com as britânicas. E realmente produz um produto de uma qualidade que eu diria similar. Esta genética está aí, este avanço genético está aí. Se nós vamos para o lado da máquina agrícola, meu amigo, falta aí a qualidade de mão de obra. Porque o que tem dentro de um trator, de uma colheitadeira, de um pulverizador, em termos de tecnologia embarcada, veja bem, eu compro o trator e quando ele chega na minha fazenda, eu fico olhando para ele e digo, quem é que senta aí dentro? Como é que faz? Como é que faz isso aí dentro? É verdade, cara. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, um dos gargalos que está surgindo para a continuidade do crescimento da agricultura brasileira é, sem dúvida nenhuma, a qualidade da mão de obra. E para isso é que nós trabalhamos com o nosso Senar. Sim. A importância do nosso Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, que ele está semeado por todo o Brasil, capitaneado pela nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e é o único S que nós temos, e com recursos, sim, suficientes e bons recursos, pagos por nós, produtores rurais, para levar treinamento justamente não só para a mão de obra rural, senão que também para o produtor rural, que aí é a nossa TAG, Assistência Técnica e Gerencial, que não está em todos os estados brasileiros, porque depende de cada federação, mas que nos estados que está levando assistência técnica gratuita para um nicho de produtores rurais bastante desassistidos.
aqueles que têm menos de 1.000 hectares, que ficou num limbo de assistência técnica, porque a assistência técnica patrocinada pelo Estado foi muito para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. O grande produtor, ele se vira por conta própria, ele vai por conta, ele contrata o seu técnico, ele tem recurso, ele desenvolve, inclusive ele desenvolve até tecnologia. Sim. Eu vi fazendas no Mato Grosso desenvolvendo tecnologia própria. Exato. Viu? Então tinha um produtor que estava num limbo. A meiuca, né? Eu brinco que a meiuca sempre se ferra. Isso aí é termo de vocês, não? Porque esse termo meiuca aqui no Rio Grande não existe. Mas eu entendo o que tu queres dizer. O meião, né? Isso aí, esse produtor. E para isso nós temos a TEG, Assistência Técnica e Gerencial, que leva treinamento para este produtor de graça. Isto é espetacular que está acontecendo no nosso país. Aí tu pega o conjunto da obra, treinamento de mão de obra, assistência técnica para produtor, assistência creditícia, que tem os planos agrícolas, eles têm sido vindo com bastante vigor, talvez nem tenha sido o suficiente, mas tem seguro agrícola, que é uma coisa que nós estamos desenvolvendo, ainda estamos capengando, e esse ano tivemos um grande revés nessa área pela seca dos 3 estados do Sul, mais um pedaço do Mato Grosso do Sul, mais as tecnologias geradas pela nossa grande instituição de pesquisa, a Embrapa, fez com que o Brasil explodisse. E hoje somos uma das maiores agriculturas do mundo e, inegavelmente, nos próximos 15 ou 20 anos, nós seremos a maior agricultura do mundo, por orgulho do povo brasileiro. Salvo que por burrice ou por ideologia, queiram atrapalhar o crescimento agro. É porque assim, a hora que a gente pega as análises de qualquer órgão internacional ou nacional, o Brasil é a bola da vez, não tem jeito. Nós temos área, nós conseguimos crescer em cima da área que a gente tem e utilizamos ainda muito pouco, né? Mas aí eu quero... O senhor comentou um pouco do Senar, né? Eu trabalhei no sistema FAMATO, né? Então eu conheço um pouco o sistema. Grande federação, hein? Das boas federações do Brasil. Exatamente. Hoje liderada pelo nosso querido amigo Normando Corral. E uma coisa que eu queria que o senhor comentasse também, né? O senhor é presidente da Farsul, né? Uma das grandes federações do Brasil. Pelo menos a mais antiga. Verdade, 95 anos. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho da Farsul. Acho que o senhor, como produtor rural, né, tem essa prerrogativa, né? Para ser presidente da Farsul, de qualquer federação, tem que ser produtor rural. Conta um pouquinho pra gente como que é o trabalho, como que desenvolve. Deixa eu explicar para que quem te acompanha no teu podcast entenda o que é o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é o estado, talvez, o mais diversificado da nação brasileira, porque ele vai do clima temperado à plantação de abacaxi. Nós temos uma zona de Torres, no litoral, que planta abacaxi. Abacaxi é uma fruta simbólica do clima tropical. No Rio Grande do Sul também tem isso. Veja a diversidade que o clima leva e a diversidade de culturas que tem o estado do Rio Grande do Sul. E a metade norte do estado do Rio Grande do Sul é absolutamente diferente da metade sul do Rio Grande, até no tipo de gente, até nas pessoas. Nós temos na metade norte uma grande influência italiana e alemã, e na metade sul do estado uma grande influência espanhola e mais portuguesa. Então isso estabeleceu diferença, além de que metade norte é o bioma Mata Atlântica e a metade sul é o bioma Pampa, que é o único lugar deste território, deste país continental, que tem o bioma Pampa, que são 17 milhões de hectares, é infinitamente pequeno para o Brasil. Olha bem, bioma Pampa com 17 milhões, 17 milhões de hectares é absolutamente pequena para o nosso país continental. Pensando no todo o Brasil, ó. Brasil, eu sou um brasileiro muito fanático, eu tenho muito orgulho do meu país, do nosso Brasil, pelo gigantismo dele, pelo tamanho, pelo que nós já estamos fazendo, principalmente no nosso setor, que o nosso setor é que está levando a bandeira brasileira por este mundo afora. Hoje as pessoas, os estrangeiros, nos respeitam pelo que nós fazemos. E vem aqui para ver o que nós fazemos também, né? Não mais pelo samba, nem pelo futebol, mas pelo que nós fazemos, de passagem. Bom, e o Rio Grande do Sul, ele tem essa grande diversidade. É verdade que vocês que estão me vendo aqui no podcast, que esta agricultura brasileira, ela é feita pelo povo que saiu daqui, do estado do Rio Grande do Sul. Eu que sei, lá em Mato Grosso, cheio. O Mato Grosso tá cheio, o oeste da Bahia tá cheio, Roraima. O Mato Piba tá cheio, tem gaúcho em Roraima. Aliás, eu fiz o meu projeto Rondon em Roraima, no tempo projeto Rondon, integrar para não entregar. Isso aí. Assim se chamava o projeto Rondon em 1970. Nossa. Eu fiz o projeto, passei um mês em Boa Vista. Naquele tempo, Boa Vista era uma coisa bem complexa. Né? Não tinha uma Boa Vista, né? Não tinha uma Boa Vista, bem menos do que hoje. Veja bem,
Então tem uma diversidade cultural muito grande. E este povo da metade norte foi o que subiu o Brasil lá fora, fazendo agricultura, passaram para Santa Catarina, o oeste do Paraná e foram subindo. Chegaram no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste da Bahia, hoje estão no Mato Piba lá, que é uma grande fronteira agrícola brasileira. Enfim, estão em todo o país, onde se permite fazer agricultura. Tu tem agricultores oriundos do estado do Rio Grande do Sul, que é a gauchada que vai chegando por lá. E veja bem, algo estranho, né? Eles subiram 2, 3, 4 mil quilômetros e não desceram 400. Essa é a característica da metade sul. Porque o bioma pampa, com outras características, ele não se adaptou à cultura da soja. E veja bem, e quando esse povo subiu, não era para plantar soja, que não se falava quase em soja no Brasil. Era para desmatar o cerrado, passava correntão, enleirava, tocava fogo, aquilo desmatava tudo para plantar arroz do sequeiro. Foi a primeira cultura que foi desenvolvida no Brasil Central. E acho que não estou equivocado. Depois é que chegou a soja. Foi bem depois. Depois chegou a soja. Aí a soja explodiu. Até os anos 90 aqui, essa era a sequência. E veja bem, e para nós a soja nem nisso na metade sul do Rio Grande. A soja começou a chegar na metade sul do Rio Grande em 2010. 2009, 2008. Tinham alguns produtores apanhando muito porque nós não tínhamos a tecnologia, a genética que se tem na planta soja. Nós não tínhamos a tecnologia do plantio direto, nós não tínhamos máquinas e equipamentos adequados à cultura da soja. Então, a metade sul é uma nova, por incrível que pareça, ainda que nós estejamos há 300 anos nesse estado, a metade sul do Rio Grande é uma nova fronteira agrícola brasileira. Verdade. Então, tu chega numa propriedade como a minha, que outrora era uma propriedade de arroz irrigado, porque a metade sul tinha essa característica, 60% ou 70% do arroz que se come no país vem dessa região, arroz irrigado. Nós temos fora daqui, acho que no Rio na Formosa, o Rio Formoso, lá por Goiás, me parece. Formosa. Aí se planta arroz irrigado, é exemplo do Rio Grande do Sul. Mato Grosso tem um pouquinho também. Nós plantávamos um pouco de arroz irrigado, e aí veio o desastre da desapropriação daqueles produtores rurais, gaúchos em Roraima, Raposa Serra do Sol, um desastre que fizeram lá, cometeram um crime com aquele estado, inclusive com os próprios indígenas, aqueles diziam proteger, porque os indígenas, eu fui lá, eu conheci isso aí, lá levaram a tecnologia gaúcha daqui para fazer arroz irrigado e criação de gado Nelore em cima das restevas de arroz irrigado. Fizeram um crime em desapropriar 2 amigos, que hoje um deles foi para a Ilha do Marajó, o Quartiero, que foi deputado federal, inclusive depois foi embora para a Ilha do Marajó, perdeu toda a propriedade lá. Enfim, mas não vamos destapar essas mazelas que acontecem no Brasil até o dia de hoje, coisas que estão muito mal resolvidas, diga-se passagem. Mas, de qualquer maneira, hoje nós temos uma metade agrícola. Então, tu chega na minha propriedade rural, na minha fazenda, que eu sou criador de gado britânico, Hereford, da raça Hereford. Hoje continuo com a minha raça Hereford, fazendo pecuária e não abro mão dela. Sou plantador de soja, plantador de milho, plantador de trigo e continuo plantando arroz. Ou seja, isso tudo é novidade. Essa integração, esse mix de coisas passou a ser uma novidade. E é uma nova fronteira agrícola brasileira. Sim. Isso também nos confere o título de segundo maior estado produtor agrícola do Brasil. Perdemos para Mato Grosso. Brigamos muito para e passo com o Paraná. Só que o Paraná não tem uma fronteira agrícola e o Rio Grande tem. Ainda 17 milhões de hectares. Sim. Veja bem que nós podemos avançar com algumas culturas importantes, exemplo do trigo no inverno, porque o estado do Rio Grande do Sul ele planta 8 milhões de hectares, mais ou menos, na safra de verão, e na safra de inverno apenas 1 milhão, 1.400.000 hectares. E que pode avançar muito, além da cobertura verde, fazer uma cultura de inverno, exemplo do trigo, que voltou a ter uma boa cotação no mercado internacional, justamente como reflexo da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque os dois são grandes exportadores mundiais de trigo. O Brasil é importador de trigo e o Rio Grande do Sul já exportou quase 3 milhões de toneladas de trigo este ano que está passando. Ou seja, não exporta mais trigo hoje porque não tem. Então tem que esperar uma próxima safra, que é a safra que está em cena. O senhor comentou aí agora, né, de todo esse movimento, quer dizer, hoje em dia, né, seu Gedeão, tudo que acontece no mundo reflete, né? E dentro da CNA, o senhor é diretor de relações internacionais, né? E tem um conhecimento, acho que muito grande dessa dinâmica do mercado internacional, né? Conta um pouquinho pra gente do que o senhor enxerga do Brasil nesse contexto do mundo, como que é o nosso papel nesse processo. Paulo, eu vou te colocar a história da seguinte maneira. Nós temos um programa com a nossa CNA que se chama o AgroBR. O que o AgroBR faz?
para desmitificar a imagem negativa que os povos europeus, alguns países europeus, criaram da agricultura brasileira, porque a agricultura deles perdeu competitividade e a nossa cresceu no cenário mundial. Eles denegriram muito a nossa imagem, se apropriando e ajudado por brasileiros, ONGs aqui dentro do país, a dizer que nós estávamos destruindo a Amazônia. Ora, minha gente, o que eu conheço de Brasil, a Amazônia é maior que a Europa. É 60% do território nacional. A Amazônia, nem que nós queiramos, não conseguimos destruir a Amazônia. E não é a proposta. Não é a proposta. Nem precisa, né? Nem precisa, exatamente. Não é essa a proposta da agricultura brasileira. Então nós temos um programa que se chama AgroBR, que levar embaixadores a conhecerem in loco qual é a tecnologia que nós estamos utilizando dentro das nossas fazendas. O último AgroBR foi no teu estado do Mato Grosso. Eu lembro, eu vi. Nós estamos lá com 11 embaixados, metade europeia, metade asiática. Cara, isso é a diferença de postura das embaixadas, a europeia sempre nos questionando a respeito das questões ambientais. E as asiáticas preocupadas com segurança alimentar. E aí se estabelece toda uma diferença neste cenário mundial. Qual é a diferença? Na Europa vive 1 bilhão de pessoas com bom poder aquisitivo. Não comem mais nenhuma grama daquilo que comem de manhã, de tarde e de noite. Como nós. Sim, estabelecido, aqui no Brasil, né? Já estabelecidos, poder aquisitivo. Tu toma café da manhã, almoço e janta, sem nenhum tipo de problema. Nós somos 1 bilhão nas Américas. E na África e na Ásia somos 5 bilhões de seres humanos. 5 bilhões. Com países crescendo 6, 7, 8% ao ano, cujo carro-chefe é a própria China, que coloca na sociedade de consumo uma Argentina por ano, que são mais ou menos 40 milhões de pessoas. E não são crianças, são estômagos adultos que entram ano a ano na sociedade de consumo. Olha a demanda alimentar que isto vem criando. É gigantesco, É né? gigantesca. Bom, aí quando nós olhamos neste cenário, quem é que emerge ou surge como possibilidades de saciar a fome do mundo? O Brasil. Só o Brasil. Não tem outro. Bom, só o Brasil. Então este é o cenário. E quando nós saímos nas missões, e eu tenho acompanhado, eu tive várias oportunidades de acompanhar a grande ministra Tereza Cristina. Eu venho fazendo missões dentro do governo do ministro Blairo Maggi, lá de Cuiabá. Missões à China. Andei com a ministra Tereza Cristina por alguns países da Ásia, mas sempre com foco em China. Também fui à Índia, é um pouco mais além, vai mais longe neste cenário. A Índia está mais atrasada. A emergência maior é dos países da Ásia, fora da China, fora da Índia, perdão. Sim. Agora nós estamos com uma nova missão do Ministério das Relações Exteriores aos países da Ásia, Malásia, Filipinas, Indonésia e Singapura. Singapura, um grande cluster de colocar produtos que chegam lá em outros países asiáticos. E temos os países árabes, onde Dubai se destaca. Agora tivemos recentemente em abril na Gulf Food. Sim, foi lá, né? Foi lá, onde abrimos um escritório nosso da CNA. Aliás, a CNA tem um escritório em Dubai, tem um escritório em Singapura e um escritório em Xangai, que agora está muito comprometido no seu desenvolvimento, por causa do lockdown na China. Ele está um pouco atrapalhado, mas nós vamos reativá-lo com mais força. Mexemos muito em Dubai agora e Singapura, que são dois lugares importantes. Dubai porque distribui comida para os países árabes e Ásia, e Singapura porque distribui pela Ásia. Então, colocado isto, a importância do Brasil ainda ela está muito ao nível de commodities. Carnes in natura, grãos tipo soja, começando a crescer no milho, depois café, como sempre foi, café tradicional no Brasil, os sucos, mercado de frutas, são coisas que o Brasil está avançando. Claro que fruta sempre tem o problema da logística, porque a Ásia é longe do Brasil. Tudo é longe. Mas é possível, está sendo possível. Ainda queremos desenvolver muito a linha de lácteos, que ainda nós estamos capengando lá fora, mas de qualquer maneira, nós somos grandes fornecedores de grandes produtos. Nós temos a informação que, por exemplo, este ano, as 3 carnes, bovina, suína e frango, vai trazer 25 bilhões de dólares para o Brasil. As 3 carnes. É muito só dinheiro, elas, né, cara? 25 bilhões de dólares. Nossa. Me informa a BPA como a BIEC que isso está acontecendo. Mas o Brasil, eu entendo que nós estamos na primeira etapa do desenvolvimento de mercado internacional. A primeira etapa qual é? Esta, de vender
muita commodity, muito produto in natura, mas não importa. Porque são bilhões e bilhões. A nossa balança comercial com o mundo é superavitária. Nós exportamos mais de 100 bilhões de dólares, 125 bilhões de dólares, algo em torno disso aí. Pode pouco mais, pouco menos, mas não muda muito. Tanto é que o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos. A maior balança comercial líquida de alimentos em ingresso em dólares é a do Brasil. Sim. Bom, mas esta é a primeira etapa. Nós, CNA, vislumbramos que a segunda etapa começa a ser desenvolvida. O porquê que começa a ser desenvolvido? Que aí nós precisamos das marcas brasileiras nas gôndolas do mundo. Uhum. É uma segunda etapa. Eu já vi, por exemplo, frango da marca Sadia, outras marcas, a marca Seara, uma terceira marca que agora... Então, eu já vi estes produtos começarem a chegar com produtos industrializados, empacotados, já com marcas brasileiras. Mas aí nós vamos ver de quem é. É da BR Foods, né? JBS, Marfrig, Minerva, várias de frango, frangos brasileiros já empacotados com uma marca brasileira também. Uhum. Isto já começa a aparecer principalmente nos países árabes. Principalmente nos árabes. Na China inclusive ainda não. Tem indústria lá, né? Tem indústria brasileira lá. Tem né? indústria brasileira, principalmente na Arábia Saudita. É isso aí. Uma joint venture da BR Foods, com não sei quem da Arábia Saudita, mas justamente, inclusive, para produzir o frango lá dentro. Sim. Mas a ração tem que ir do Brasil. Tá? De qualquer maneira. Sim. Mas não importa. Então já marca Brasil. Então, a nova etapa que eu vejo desse crescimento, além de continuarmos exportando, não importa, porque isso de dizer assim, olha, não tem valor agregado. Não. A agricultura de hoje tem e muito valor agregado. Por que ela tem muito valor agregado? Olha a quantidade de máquinas, equipamentos, fertilizantes e produtos químicos que ela usa a montante. E depois a jusante, a indústria de transformação. Só que a indústria de transformação é muita para consumo interno. Ela não chega lá fora, a nossa. Sim. Mas nós chegamos lá fora. Então, quando eu toco um grão de soja lá no Porto de Rio Grande, no nosso caso, ou em Itajaí, ou que seja lá o Porto de Santos, qualquer outro porto brasileiro, aquele grão já leva muito valor agregado por tudo que ele consome. Porque a agricultura moderna, que usa muita tecnologia, ela é muito insumizada, se é que o termo existe, diferente da agricultura dos primórdios do início do século passado, que era uma agricultura de subsistência extrativa, que não utilizava quase que quase que nada em termos de insumo. Então, Sim. é outro mundo hoje que nós temos. Bom, e esta agricultura realmente é uma agricultura que está em evolução. Nós vamos continuar sempre vendendo, e o maior exemplo disso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vende produto industrializado e vende produto in natura, sem problema nenhum. E eu não vejo problema nisso aí. Agora é evidente que se nós pudermos crescer com marcas, e esse é o outro programa que se chama Agro Brasil, da CNA. O que nós fazemos? Nós pegamos pequenos produtores nossos, pequenos empresários, com marcas absolutamente desconhecidas, e levamos junto nas grandes feiras do mundo. É exemplo que nós levamos lá na GoFood. Este fim de semana agora está saindo mais um grupo para uma exposição importante que tem em Singapura. Vamos ao Cial de Paris, vamos a Nuga, enfim, aonde tenha alguma exposição importante, junto com um convênio com a Apex Brasil, CNA com a Apex Brasil, justamente para desenvolver. Então a Apex faz o cenário, faz os estandes, monta lá para os exportadores brasileiros, vão muitas marcas, grandes e pequenas e médias, e a CNA se preocupa com os pequenos, de agenciar e levar para que possam vender os seus produtos também e começar a desenvolver novos horizontes. E a hora que a gente para pensar no potencial que isso existe, né, Servidão, é muito grande, é gigantesco, e tudo que o Brasil tem de potencial, tudo isso que o senhor falou, assim, só corrobora o que a gente está vendo, né? Quer dizer, o Brasil é a bola da vez e cada vez mais vai ser importante nesse contexto mundial, né? Não tem jeito, né? O que disse, eu acho que ela era do FMC, né? Do que? Que teve aqui no Brasil a presidente do FMC ou algo assim, o OMC. O OMC, né? Eu acho que é o OMC. Organização Mundial do Comércio, né? Que o Brasil hoje é fundamental para a sobrevivência do mundo. É isso? Ela veio aqui para dizer isso aí. Ela é africana, né? Faz pouco tempo aqui. Ou seja, o Brasil é de extrema importância nesse cenário e cada vez mais. Cada vez mais, quer queiram ou quer não queiram. É isso aí. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio.
E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. A gente poderia ficar aqui horas conversando aqui, né? Eu adorei, primeiro, conhecer o senhor pessoalmente. A gente tá aqui na Expo Inter, né? Primeiro de tudo, eu queria agradecer, parabenizar o senhor pelo trabalho. Eu acho que tudo que o senhor comentou aqui com a gente são coisas que a gente ouve falar, de todo mundo que a gente conversa, a gente sabe que o potencial do Brasil é extremamente grande. E queria agradecer. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que o senhor tem feito, viu? Ok, Paulo Osaka, foi um grande prazer falar contigo no teu podcast. Oxalá isso aí chegue a vários rincões do povo brasileiro. Até lá em Roraima tem gente que escuta, tá? Sem dúvida nenhuma. Oxalá que chegue a todos os rincões e principalmente aos nossos produtores rurais, que tenham orgulho daquilo que estão fazendo. Isso é um orgulho nacional, é o orgulho de um povo, a agricultura brasileira de hoje. É verdade. Porque realmente nós estamos na vanguarda tecnológica, estamos fazendo o melhor que possa existir no mundo, estamos desvendando territórios e o que é fundamental, aquilo que falam que nós atacamos é o que mais nós cuidamos, que é o meio ambiente. É verdade. Porque somos sequestradores de carbono, que está na moda, sequestradores do metano que sobe, que volta e que desce em toda essa questão ambiental. Temos uma energia absolutamente limpa. Comparada mais de 60% de energia renovável, na europeia, ou seja, o Brasil está sendo um sucesso. Precisamos, evidentemente, talvez até propagar muito mais aquilo que nós fazemos. Obrigado, Paulo, foi um grande prazer. É isso aí. Estamos aqui na nossa Expo Inter e à disposição. Senhor, e para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do senhor, como que a gente pode encontrar? Farsul. Ou CNA. Muito bem. Agora vamos aqui pro nosso quiz, que é um conjunto de perguntas que eu faço para todos os convidados que passam aqui pelo podcast. Vamos nessa? Pode ser. Quiz. Senhor Gideão, na verdade é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Senhor Gideão, qual que é a sua música antiga predileta? Sabe que, como eu fui criado numa geração de Beatles... Beatles. Não é da minha geração, mas confesso que gosto muito. É da minha geração. Não, hoje até nem se toca mais Beatles praticamente, mas foi eles que surgiram naquela época e fizeram todo esse crescimento da música que hoje se escuta. Exatamente. Enfim, pelo mundo afora. Teve uma mudança de hábitos culturais. Muito. Atingiu fortemente a juventude da minha época, com coisas boas e coisas ruins, diga-se passagem, né? Mas eu sempre, quando se fala em música do meu tempo, tenho muita reverência a esse período da Beatlemania. Muito bom, muito bom. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou? É muito difícil de ver, porque o mundo, wonderful world, o mundo é muito bonito, diga-se passagem. Eu gosto muito do meu bioma Pampa, acho meu bioma belíssimo. O nosso bioma ele se estende por Uruguai, por Argentina. É uma região do mundo realmente muito bonita, naturalmente. Aliás, natural nada é, porque isso foi construído também pela mão do homem, aí em outras épocas mais antigas. Mas temos uma diversidade realmente fantástica que seria muito difícil dizer o que é mais bonito. Temos o interior da Europa, onde temos os jardineiros da Europa, que eles chamam de agricultores, mas que são jardineiros, que enfeitam muito o meio ambiente europeu. O interior de alguns países da Europa também é realmente muito bonito, assim como temos belezas fantásticas na Ásia. Verdade. Tá? Então, realmente,
eu tenho dificuldade. Na América do Norte, Estados Unidos, tem coisas lindas. Aqui na América do Sul, tu vem a Cordilheira dos Andes, tu vai ao Chile, tu vai ao sul da Argentina, tem coisa linda. O nosso próprio Brasil, nosso litoral brasileiro é lindo. Então, eu não tenho. Honestamente, eu não tenho. Tem um lugar que tu acha maravilhoso? Eu acho que o mundo é maravilhoso. Muito bom. E na cozinha, seu Gideão, qual que é a sua especialidade? Não sou chegado à cozinha, mas sou um bom churrasqueiro. Como todo bom gaúcho. É isso que eu ia falar. Como todo bom gaúcho chega no fim de semana, eu abro a minha parrilla. Nós chamamos de churrasqueira, adaptado do espanhol, né, a parrilla, e assa uma boa carne. Isso aí praticamente é todo domingo. E indica um livro pra gente que de alguma maneira impactou a vida do senhor e que você pode compartilhar conosco. Tem um livro que eu acho muito interessante. Eu não me lembro exatamente o nome do... Até pode me ajudar. Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. Nicolas Vital, inclusive ele já esteve no podcast. Exatamente, também. Nicolas Vital. Um livro de todos os que eu li, mas esse me impressionou de sobremaneira, porque realmente ele traz a desmitificação. Muito dado, processo, muita informação. Muita informação, e que se não fossem os produtos químicos, embora boa parte da humanidade os queira condenar, se não fossem os produtos químicos, nós não teríamos essa fartura de alimentos que temos hoje. E eu que sou consumidor também, além de ser produtor, eu confesso a vocês que eu não me animo a comer um produto na minha mesa que não tenha tratamento químico. Porque ele traz segurança alimentar. Exatamente. Diferentemente de tudo do que o pessoal pensa, né? De tudo aquilo que o pessoal tende a pensar, que estamos envenenando o mundo, que as pessoas estão comendo veneno. Não, pelo contrário, meu amigo. Muito pior são as aflatoxinas, são o próprio protozoário, essas coisas, né? Tudo, olha, já teve desastres no mundo a respeito de comidas. Não que eu seja, olha, diga-se passagem, não sou contra produtor orgânico, não. Mercado, todos têm nicho de mercado. Para a Federação da Agricultura, se eu tenho um produtor orgânico, ele está desvendando o mercado, ele terá o apoio da Federação da Agricultura. Eu estou dizendo que é o meu pensamento, porque nós sabemos que a produção que não usa produto químico, ela é muito mais... Ela precisa de muito mais hectares, inclusive, do que... Muito mais cuidado. Muito mais cuidado, muito mais gerenciamento em cima do que a outra que é produzida massivamente. Eu não consigo imaginar, por exemplo, qualquer cultura dos grandes grãos sem uma atividade, sem um produto químico em cima. Porque como nós expandimos a base alimentar dos nossos inimigos da agricultura, que são insetos, que são fungos, aumentamos a base alimentar porque aumentamos a agricultura, as plantas também são atacadas. E nós utilizamos nas plantas, não é tóxicos, nós utilizamos remédios. Quando eu me sinto enfermo, quando eu tenho uma gripezinha ou qualquer dor de cabeça, eu vou aonde? Vou lá na farmácia, mas eu não vou lá para comprar um manotóxico. Eu vou lá para comprar um remédio, obviamente. E o que nós usamos, até porque são caros, até porque é caro. O agricultor ele tenta evitar ao máximo a utilização de química, porque a química é cara. As moléculas custam muitos anos a serem desenvolvidas para terem esta segurança necessária ao consumo humano. Elas levam muito tempo, isso aí é investimentos bilionários das grandes empresas da área química, para que nós tenhamos um produto com segurança para que possa ser utilizado, combater as pragas, ser tratado e chegar na mesa do consumidor. Essa é uma realidade. Então, por isso que eu acho esse livro do Nicolas Vital muito bom, esse livro. Muito importante para que tenha o conhecimento das pessoas. Claro que existem outros, né? Mas esse livro me parece que ele... Esse livro é muito bom mesmo. Muito importante. Inclusive a gente falou muito sobre ele, a gente trouxe ele pro podcast, né? E acho que essas informações, os dados são importantíssimos para de fato desmistificar isso que o senhor comentou. É muito interessante. Agora, pra gente finalizar, se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos, qual seria o melhor conselho que o senhor se daria? Se eu me encontrasse com o meu eu de 17 anos, eu não imaginaria que eu teria chegado aqui. Até porque nunca pensei isso na minha vida. Vou ser muito honesto com vocês. Eu comecei a minha vida sindical, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito o termo sindical, sabe? Sindicato parece... Não, essa vida de representação de política classe, da né? nossa classe, política. Eu me considero um político classista. Sim. Desenvolvi isso aí. Não sou um político partidário, não. Jamais pensaria em qualquer possibilidade de entrar para uma política, até porque não me interessa, até porque meu negócio também não me deixaria. Né? E hoje eu estou aqui porque eu tenho meu filho, sucessor, como eu já falei lá no início. Senão eu não estaria na posição que estou hoje, de presidente da Federação da Agricultura,
um dos vice-presidentes da CNA e ainda diretor do mercado internacional, que me ocupa realmente muito tempo do tempo disponível que temos. Mas eu comecei a minha vida nessa articulação absolutamente inimaginável, sem querer. Como nós temos lá uma entidade muito antiga, que veja bem, a Farsul é a federação mais antiga do Brasil, 95 anos. E o meu sindicato rural, que era a Associação Rural, é mais antiga que a Farsul. Nossa. Ele foi fundado em 1904. Quer dizer que ele está com 119, 118 anos. Vamos ser claros. Sim. Porque nós tivemos muita influência do prata. Se nós olharmos, a pecuária gaúcha sempre teve muita influência do prata, e se nós olharmos as grandes exposições, Palermo em Buenos Aires, Prata em Montevidéu, uma é de 1860 e alguma coisa, outra também, tudo do século retrasado, dos anos 1800. E isso aí teve uma influência que subiu aqui por esta região da América do Sul, do nosso país, e vieram sendo fundadas as associações rurais na fronteira com o Uruguai. Por isso que a minha é fundada em 1904, imagina, o Brasil não existia nessa época. Vamos ser claro, né? Bom, e aí, lá um belo dia, nós estávamos com um problema, sindicato rural por um lado, associação rural por outro, quer dizer, nós já somos poucos e estávamos divididos. Aí tratamos de somar as duas entidades, juntar numa única entidade só. Aí surgiu um movimento de base entre produtores rurais e possivelmente, eu acho que porque eu tenha falado muito, me puseram de presidente dessa instituição, que fundiu lá em Bagé, na minha terra, o sindicato com a associação rural. Porque o associativismo via sindicato é dos anos 60 para cá, é bem mais jovem do que as associações rurais. E tem uma característica, a fronteira do Rio Grande do Sul é cheia de associações rurais que terminaram virando sindicatos, ou se associaram ao sindicato. Por exemplo, a minha, lá é Sindicato Associação Rural de Bagé, porque ela não é uma personalidade jurídica, porque se manteve os patrimônios afastados, porque o patrimônio da Associação Rural é muito grande, e o do sindicato não é tanto. Mas a diretoria mesmo foi uma construção que nós fizemos naquela época. Aí comecei lá, daqui a pouco vieram as grandes lutas aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente de ordem que a esquerda gosta muito de atacar, que é em cima do direito de propriedade, através de reforma agrária, a MST, vistorias do INCRA, que nós nos contrapomos muito fortemente. Os produtores rurais do Rio Grande se uniram em torno disso aí, lutamos muito fortemente para que não expandissem a reforma agrária no estado, porque ela era absolutamente injusta e até hoje ela não justificou. A reforma agrária no Brasil até hoje não justificou a que veio. E levaram 70 milhões de hectares. Não foi pouco. Foi uma bica, né? E não justificaram ainda. Tanto é que hoje, neste governo Bolsonaro, que eu acho que é algo que deveria ser feito sempre, veio a titulação da terra para o reformado, para aquele que foi beneficiário da reforma agrária, porque a esquerda é contra a iniciativa privada. E para nós, a propriedade privada é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu discuto qualquer coisa, meu amigo. Mais preço, menos preço, mais chuva, menos chuva, seca. Mas o direito de propriedade, para mim, tem que ser inviolável. É o que me dá segurança jurídica para mim poder fazer os investimentos pesados para poder suprir a fome do mundo. Para poder botar um produto na conta do supermercado, eu tenho que ter segurança jurídica. Eu tenho que ter a segurança na minha propriedade. Isso é uma grande missão do nosso setor. Sim. E os enfrentamentos vieram a partir da esquerda que assumiu o poder no Brasil. Foi lastimável. A sorte que o agronegócio cresceu. Nós começamos a vender melhor, evidentemente, que a nossa imagem, mas foi a luta à custa de muito sacrifício. E eu estava meio que na ponta dessa encrenca toda aí da discussão agrária aqui no estado. Aí fui convidado pelo ex-presidente, que já faleceu ainda com o seu mandato, a participar da diretoria da Farsul. Aí cheguei a ser vice-presidente por 4 mandatos. Esse presidente que faleceu também me convidou a ser presidente da Farsul na época. E depois, pelo falecimento, eu vim a ser presidente da casa, porque eu estava como vice. Me elegi no primeiro mandato por unanimidade aqui na federação. Aí fui para uma última reeleição, também fui eleito por unanimidade, o que muito me honra, ser eleito por unanimidade numa federação como a nossa, da Farsul. E agora, inclusive, fiz uma mudança de estatuto. Eu promovi e eu chamo a mim, digo eu, nesse caso não digo nós, digo eu, limitar os mandatos na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. E fizemos uma assembleia há bem pouco tempo atrás, onde foi aprovado o novo estatuto da federação, limitando a 2 mandatos de 4 anos. Então, já te digo que estou exercendo o meu último mandato. Só que neste último mandato, no início dele, que coincide com o mandato da CNA, este grande presidente que nós temos, o João Martins, baiano, me convidou a ser o segundo vice-presidente da CNA, e ainda, antes de eu terminar esse mandato,
no penúltimo ano, creio eu, ainda não, no outro mandato, quando eu iniciei o outro mandato, ele já me entregou lá naquele período esta diretoria muito importante, que é a diretoria de mercado internacional, o que tem me oportunizado um grande aprendizado de mundo. Quer dizer, sair só do nosso berço, de Brasil, da bolha ali, né? De Brasil e de mundo. Sim. Isso é muito bem meu Rio Grande. Né? O Brasil como turista, mas o Brasil como agricultor eu passei a conhecê-lo com mais profundidade a partir dessa minha posição na CNA. E o mundo, idem. Né, de todas essas missões que tive a oportunidade de fazer com o próprio presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro eu tive na China e tive na missão da Índia, com a nossa grande ministra Tereza Cristina, que deixa saudades, embora hoje tenhamos também um bom ministro que vai estar conosco aqui na Expo Inter, Marcos Montes, um sucessor da ministra Tereza Cristina, mas de qualquer maneira é um aprendizado muito grande, sem dúvida nenhuma, e eu me considero, vamos dizer assim, um aquinhoado por ter tido essas oportunidades. Agora, como diz o gaúcho, né? O cavalo passou encilhado, eu montei. Muito bom, muito bom. Bom, e para você que ouviu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive aqui com o seu Gideão. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar e que você tem certeza que vai curtir esse episódio, vai aprender muita coisa. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o podcast nos principais agregadores, o Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente também nas nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Só buscar por @agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E venha para a comunidade Agro de Sucesso também. Aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer no campo em suas áreas de atuação. Escreva para contato@agroresenha se você quiser mandar um oi ou até indicar uma pessoa também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só acessar redeagrocast.com.br. Seu Gideão, nós ficamos um pouquinho mais do tempo, né? Mas eu acho que a conversa foi boa, a gente discutiu muitos assuntos aqui. Eu queria agradecer de novo a sua participação aqui com a gente. Foi uma daquelas coisas assim que gravar num lugar como esse aqui me dá muita satisfação. Então, muito obrigado e, de novo pelo seu tempo. Valeu, Paulo. Eu sempre finalizo o podcast falando uma frase de muita sabedoria, que é: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Verdade. Valeu, meu amigo. Obrigado. Viu? Valeu, obrigado. Muito legal. Mais um produto com a edição Senhor A.